Tiago, capítulo 2, dos versos 18 ao 26, diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem desta noite é: A fé viva é uma fé operosa. Bem, é comum vermos pessoas afirmarem que possuem fé, acreditam em Deus, em Cristo, e algumas pessoas familiarizadas com o cristianismo histórico até dizem: eu creio na Santíssima Trindade. Entretanto, surge a questão: será que realmente essas pessoas possuem fé? Será que a fé que elas professam possuírem é verdadeira, é autêntica? Ela é demonstrável por meio de obras piedosas? É isso que Tiago está considerando. Então permitamos que Tiago nos ensine o que significa a fé verdadeira, pois a fé verdadeira é uma fé viva e operosa. E como eu acabei de falar, muitas pessoas, até mesmo aquelas que não dizem possuírem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, até elas dizem que possuem fé, que confiam em Deus, que acreditam em um Criador. E é sobre isso que nós vamos considerar nesta noite. No último domingo, observamos que Tiago destaca a inutilidade de uma fé destituída de obras, no versículo 14. Ele ilustra esse ponto ao afirmar que, se alguém próximo a você estiver necessitado e você fechar o seu coração, isto é, não demonstrar amor a um irmão e uma irmã que estão padecendo necessidades, você está revelando uma coisa: que a sua fé não é verdadeira, que a sua fé não é autêntica, pois a fé e o amor caminham juntos. Assim, a ilustração da inutilidade de uma fé sem obras, nos versículos 15 e 16 do capítulo 2, reforça ainda mais essa ideia de que a fé sem obras ela é morta. O autor da carta, portanto, afirma que uma fé que age sem amor é desprovida de valor. Não está apenas enferma, doente, mas morta. Isso fica bastante claro no versículo 17 do capítulo 2. E nos versículos 18 a 26, Tiago ele continua a argumentar que a verdadeira fé é ativa, viva e vibrante. Ele não sugere que as obras sejam necessárias para a salvação, pois ele não está abordando a causa da salvação, que é a justificação pela fé sem obras, conforme Paulo. Ele está abordando, sim, a consequência da salvação, que são as obras. Ele tem em mente que aquele que é salvo há de viver piedosamente. Então Tiago ele afirma que quem é salvo em Cristo Jesus pratica boas obras porque já foi salvo. Seu coração foi transformado, resultando em uma fé viva, operante, permeada por amor, pois isso autentica a fé que se possui. A fé se confirma por meio de práticas piedosas. Diante da epístola de Tiago, fica evidente que a mensagem deve ser corroborada por andar com Deus, pois palavras sem ações, sem amor, não têm valor. Professar Cristo sem viver conforme seus mandamentos é inútil, caracterizando um cristianismo sem vida. Porém, viver para a glória de Cristo é manifestar uma conduta de piedade perante o mundo. Pois se não pudermos salvá-los por meio de nosso testemunho, eu digo às pessoas que nos observam, pelo menos iremos calá-las com o nosso testemunho em Cristo Jesus. Amados,
Por que Tiago é tão enfático ao afirmar que, na ausência de ações virtuosas, na falta de caminhada em santidade, na omissão do amor a um irmão ou irmã necessitados, não se possui uma fé operosa, mas sim uma fé morta? Por que que ele é tão enfático em dizer que, se você diz possuir fé, se você declara professar a Cristo, mas isso não se manifesta através de obras piedosas, você não tem fé verdadeira? Por que que Tiago é tão enfático em dizer isso? É o que nós iremos considerar nesta noite. Nós vamos analisar o texto lido em 2 tópicos, pois a fé viva é uma fé operante, ao passo que a fé nominal é morta e sem valor. Então entendam que Tiago está dizendo que o seu discurso deve se confirmar nas ações. Porque se você declara ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas não tem Ele como Senhor, que controla o seu coração, que guia os seus passos, a fé que você diz ter não é verdadeira. E é justamente isso que nós estamos vivenciando nesses dias. Um distanciamento da fé e das obras. É muito comum você ver pessoas se dizerem cristãs, mas você estranha as suas ações. Como essa pessoa pode dizer que é crente em Cristo Jesus se ela mente? Se ela compra e não paga? Se ela é desonesta? Se ela é infiel ao cônjuge? É muito comum hoje as pessoas estarem questionando essa ruptura do falar e agir. E nós veremos, meus queridos, que a fé verdadeira, ela é uma fé viva, operosa, ao passo que a fé nominal é morta, sem valor algum. Em primeiro lugar, a fé morta é estéril. No versículo 18, Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Percebam que Tiago ele está considerando uma pessoa que separa, que divide a fé das obras. Ele está considerando que alguém pode até dizer que tem fé e que outra pessoa tem obras. Mas notem que alguém que se porta dessa forma está fazendo uma afirmação que não se condiz com as Escrituras Sagradas, que não se confirma com aquilo que está na palavra revelada. Tal separação inexiste nas Escrituras Sagradas, pois as obras confirmam a fé, elas consumam a fé, uma vez que a fé se revela através do agir. Por isso, a conclusão prática, diante desse questionamento de separação de fé e obra é: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago ele está considerando que uma pessoa que separa a fé das obras, ela está indo de encontro às Escrituras Sagradas, porque tal divisão inexiste na palavra de Deus. Daí Tiago declarar que você pode possuir fé sem obras, na sua concepção ilusória, mas eu vou mostrar a fé que eu possuo através da minha vida. Pois as ações, meus irmãos, autenticam o discurso. Qualquer teoria, por mais bela que seja, ela só é confirmada quando ela é encarada no laboratório da vida. Aquilo que você professa ter em sua mente, ela passa pelo teste prático da vida. Você vive aquilo que você diz ensinar e ter como ideal de vida. Porque se você não vive aquilo que você professa, as suas palavras são insignificantes, uma vez que aquilo que você professa ter mentalmente não se confirma com as ações. Portanto, o seu discurso é falacioso, é fajuto, é inútil, não tem valor. Por isso que Tiago ele diz, olha, a fé verdadeira ela é mostrada através das obras. Por que que Tiago está dizendo isso? Imagine, meus irmãos, nós concebermos a fé como raiz e as obras como frutos. Nós sabemos que as raízes e a árvore é um todo coerente, é uma unidade. Embora sejam elementos diferentes em termos de propósito, a raiz subtrai do solo o que é necessário para frutificar. E uma vez o fruto sendo dado, demonstra que a raiz está cumprindo o seu papel. Assim é a relação da fé e da obra. A fé é o elemento pelo qual nos permite crermos em Deus e nos sujeitarmos à sua palavra. E uma vez tendo uma fé que transforma os nossos corações, naturalmente iremos viver piedosamente. Ou seja, iremos frutificar. Pois as obras aqui é o fato de você viver piedosamente para Deus. Porque os frutos manifestam que tipo de árvore você é. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 17.
Lá em Mateus 7,17, Jesus ele é bastante claro. E Tiago ele está instruindo a igreja a partir dos princípios estabelecidos por Cristo Jesus lá no monte. Em Mateus 7,17, assim está escrito: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Como nós podemos dizer que somos cristãos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, se essas obras não testificam que houve mudança real no coração? Porque aqueles que estão enraigados em Cristo Jesus, firmados em Cristo Jesus, vão viver piedosamente. O seu linguajar é diferente, o seu linguajar é diferente. As suas ações são distintas do mundo. Todo o seu ambiente, tudo aquilo que lhe envolve, todas as suas relações são vividas à luz do Evangelho. Por quê? Porque é uma árvore boa e produz frutos bons. Porque se produz frutos ruins, essa árvore é má. E lá no versículo 20, Jesus diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus estava falando a respeito dos falsos profetas, dos falsos líderes. Como vocês irão identificá-los? Através de uma ruptura da fé e as obras. Porque uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. Assim, meus irmãos, as obras testificam o que houve em nossos corações. Por isso que Tiago, ele está desenvolvendo que a fé viva é uma fé operosa, vibrante, ao passo que aqueles que simplesmente dizem possuir fé, não vivem essa verdade, portanto a fé deles é morta, é sem valor. Aí no versículo 19, ele expande a partir daquilo que era tão comum entre os judeus. Dizer crerem no único Deus, mas serem maus por natureza. Serem depravados como os religiosos, que estavam conspirando continuamente contra a vida de Jesus Cristo. E de forma injusta, perversa, pecaminosa, exporam Jesus à condenação. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vejam, meus irmãos, que conhecer a verdade, sem a verdade descer para o coração transformando a vida, não tem valor algum. Porque os demônios creem em Deus. Eles sabem da sua existência. Abra sua Bíblia mais uma vez, lá em Mateus capítulo 8, versículo 29. Em Mateus 8, 29, está assim: e eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vejam que os demônios identificaram Cristo como o Deus encarnado, o Deus que estava agora na sua encarnação, concretizando tudo aquilo que foi predito no Antigo Testamento. Tu és o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Os demônios sabiam perfeitamente quem era Cristo, quem era Jesus. E Tiago diz: crês em um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, conhecer a verdade sem obedecer a essa verdade é diabólico, é humano, é perverso, é pecaminoso. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Veja o que Tiago ele diz: olha, se tu crês que existe um único Deus, fazes bem. Até os demônios creem dessa maneira e tremem diante da magnificência e glória de Deus. Contudo, você é um homem insensato, vazio. Por quê? Porque o que adianta fé se não tiver obras? O que adianta você saber quem é Cristo e ter até em sua mente um arcabouço teológico de forma harmoniosa que parte das Escrituras Sagradas? O que adianta você definir a cristologia como nós comumente ensinamos em muitas oportunidades? O que adianta você saber conceituar quem é Deus, como Deus se relaciona com o Filho com o Espírito Santo? O que adianta você saber precisar e fundamentar biblicamente doutrinas essenciais do cristianismo, se essas verdades não desceram para o seu coração, transformando a sua existência? Porque se você meramente é um confessor de doutrinas, você se assemelha aos demônios.
que creem e tremem. E se você diz possuir uma fé, sem viver piedosamente correspondente a essa fé, és um homem insensato. E fique certo disso. Meus irmãos, Martinho Lutero, no prefácio da sua carta aos Romanos, ele disse o seguinte: a fé é algo vivo, ativo, atuante e poderoso, de modo que se torna impossível que não produza incessantemente o bem. Ela tampouco pergunta se há boas obras a fazer, mas antes que se pergunte, elas a realizou e sempre está agindo. Quem, porém, não realiza essas obras é uma pessoa sem fé, tropeça e tateia em busca da fé e das boas obras, fica tateando, não sabendo nem o que é fé, nem o que são boas obras. E sobre Tiago, capítulo 2, versículo 26, Lutero disse o seguinte: quando as obras não são consequentes, isso constitui um sinal seguro de que não existe fé, mas apenas um pensamento e devaneio morto, a qual denominam falsamente de fé. Meus queridos, Martinho Lutero, prefaciando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele deixa bem claro que a fé entregue aos santos é uma fé que lhes conduz a viver piedosamente para a glória de Deus. Independente do contexto, independente das circunstâncias enfrentadas, todo cristão realmente redimido por Cristo Jesus vai viver em santidade, como disse o autor aos Hebreus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É por isso que Lutero disse que a fé é algo vivo, ativo, atuante e poderoso, de modo que continuamente se porta piedosamente. Pois aqueles que dizem possuir fé, mas não vivem as obras correspondentes a essa fé professada, estão enfrentando um devaneio morto. Estão professando falsamente uma fé, pois a fé que não opera é uma fé morta. Vejam, meus irmãos, que Tiago, nos seus questionamentos, a fim de ensinar a igreja, levantando possíveis questionamentos que algum judeu poderia levantar, pontua que você pode dizer que acredita no único Deus, mas se você não vive essa verdade, a sua fé é semelhante à dos demônios. Ele está pontuando que a fé morta, ela é estéril, ela não produz vida. A falsa fé, ao invés de juntar, separa. A falsa fé não libera perdão. A falsa fé não permite reconciliação. A falsa fé, ao invés de promover união, age de forma contenciosa, promovendo divisão entre os crentes. A falsa fé nega Cristo Jesus através das obras. A falsa fé é característica daquelas pessoas que estão domingo, cultuando ao Senhor, mas logo que saem dos templos, vestem-se do velho homem e passam a viver pecaminosamente. Mas domingo após domingo, culto após culto, estão lá, louvando, expressando a sua alegria diante do Senhor. Mas na vida corriqueira, nas suas relações, seja no trabalho, na faculdade ou em qualquer outro ambiente, é uma fé sem frutos. Porque não conseguem viver testemunhando de Cristo Jesus como Salvador, como aquele que regenera, transforma os corações. E há muitos assim, meus irmãos. Por isso entenda, aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não cumprem a vontade de Deus, não entrarão no reino celestial. Disse o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor lhes dirá é: arranca essa árvore, pois ocupa o lugar inutilmente. Quantas árvores não estão plantadas no nosso contexto que não frutificam? Mas o Senhor é benevolente, é misericordioso, dando tempo para que o homem se arrependa dos seus pecados. E diz: Senhor, deixa por mais um ano. Eu vou regar, eu vou adubar, eu vou poldar. Se depois de um ano não produzir frutos, pode arrancar e lançar fora. Aqueles que dizem Senhor, Senhor e não cumprem a vontade de Deus, ouvirão o Senhor dizer: arranca essa árvore, pois ocupa o lugar inutilmente. Declarar fé sem obediência não é suficiente. Quando você se apresentar diante do Senhor, poderá até dizer: Senhor, eu tive fé, eu confiava em Ti, eu louvava o Teu nome, orava em momentos de aflição, eu estava lá dentro da igreja.
No entanto, o Senhor Jesus, que conhece os corações, afirmará claramente: seu coração não foi transformado pelo Evangelho e pelo poder do Espírito. Por isso, suas palavras são apenas palavras, pois não havia obras, amor, piedade e temor. Pois aqueles que dizem Senhor, Senhor e não cumprem a vontade de Deus, se portam dessa forma. São religiosos, dispostos a fazerem o mal ao seu próximo, como os religiosos fizeram com Cristo. E o que é que a Bíblia diz sobre o povo do Senhor daquela época? Amaram mais as trevas do que a luz. Muitos, meus irmãos, estão louvando, glorificando, exaltando no ambiente cultico, mas se não cumprem a vontade de Deus, não entrarão no reino celestial. Pois a fé morta, ela é incapaz de viver em obediência para o Senhor. Você já se perguntou por que os escândalos aparecem nas mídias com tanta frequência? Seja sobre pastores em adultério, desvios exorbitantes de recursos de causas sociais, ou líderes religiosos envolvidos em corrupções e tramas que ameaçam até a vida de boas pessoas. Isso acontece porque são religiosos nominais. Não possuem fé genuína em seus corações, apenas autoengano e orgulho. Como disse Agostinho, o orgulho é a mãe dos pecados. Tiago os caracteriza com uma palavra grega específica que significa insensato, vazio, sem substância, vão, oco, pretensioso, falso. Aqueles que dizem possuir fé, mas não vivem piedosamente, são vazios, ocos, pretensiosos, não têm substância, são insensatos. E a árvore, meus queridos, só pode produzir o que está em seu coração. Portanto, não se espante com a conduta de alguns irmãos, ou supostos irmãos, em relação às suas famílias, que destroem lares, que causam cicatrizes irreparáveis nos seus filhos, por conta da luxúria e adultério. Não se escandalize quando isso ocorrer e continuar ocorrendo. Por mais que haja por parte de algumas pessoas que usurpam até possíveis recursos que seriam destinados às crianças. Não fique espantado quando essas pessoas assim escandalizarem o Evangelho, porque eram religiosos nominais. É por isso que vivem na prática do pecado, como Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, nós expelimos demônios em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Esses escândalos que ocorrem desenfreadamente em solo brasileiro, bem como em outros ambientes, manifestam que muitos professam a fé apenas de boca. Se permanecem em pecado, é porque nunca houve uma fé verdadeira professada de coração. Foi apenas palavras. Cristãos genuínos podem até cair em pecados graves, mas quando são confrontados, quando são repreendidos, confessam as suas transgressões e suplicam ao Senhor para que o Senhor os perdoe. Eu estou dizendo isso para que fique bastante claro. É possível que um verdadeiro crente caia em pecado gravíssimo, como Davi. Mas uma vez sendo confrontado, repreendido e passando pelo arrependimento genuíno, o Senhor perdoa. Mesmo Manassés, que foi o pior rei da nação de Israel, que cometeu pecados degradantes, quando se arrependeu, o Senhor o perdoou. Mas o que os seus pecados causaram? A troca da coroa por grilhões, a troca da liberdade por escravidão, a prosperidade que ele tinha no seu palácio por uma vida de penúrias, com migalhas que eram oferecidas. Mas uma vez que ele se arrependeu, o Senhor perdoou. É possível sim um cristão verdadeiro cair em pecados gravíssimos, mas se permanece no pecado, se vive na prática do pecado, como disse João, não nasceu de novo, não foi transformado. Então entenda que a fé morta é uma fé estéril, que não produz frutos de arrependimento. Igreja, é comum observar no verão árvores com folhas, resultado do ciclo da vida dessas plantas. No outono as folhas caem, no inverno as árvores são regadas, recebendo os nutrientes necessários para frutificar.
Assim, no verão, as folhas apresentam-se brilhantes e decoram o nosso ambiente. Contudo, se você observar uma árvore no verão e não ver folhas, pode concluir que ali está uma árvore morta. O que Cristo disse à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3? Tens o nome de que vives, mas está morto. Estamos abordando um tema grave, vida e morte, obras e fé, desenvolvido por Tiago para que a igreja entenda que a fé caminha com a obra. Enquanto a fé genuína é vibrante e repleta de vida, a fé morta ela é estéril, sendo apenas uma crença superficial e podendo até ser um mero exercício intelectual. Ao passo que a fé verdadeira se alinha com a verdade no coração e mente. Assim, meus irmãos, você tem que produzir frutos. Porque é a vontade de Deus que você produza frutos. A vontade do Senhor para a sua vida é que você continuamente esteja frutificando. Mas quando Jesus se aproxima de uma árvore, que possui até folhas, mas não frutos, ele amaldiçoa a árvore e a árvore morre. A fé viva, meus irmãos, é uma fé operosa, pois é confirmada pelas obras. Desta maneira, fé e obras não podem ser separadas. Assim, Tiago, em segundo lugar, afirma que a fé viva é justificada pelas obras. Antes de nós falarmos do grande patriarca Abraão, você deve saber que lá em Juízes, capítulo 24, está dito que Abraão era um pagão, era um idólatra, como a sua família. Então o Senhor o chamou. E a resposta de Abraão ao chamado de Deus se deu porque o seu coração foi transformado. Somente através de uma transformação operada por Deus no coração é que um homem pode caminhar com Deus. Porque pelos seus próprios méritos, através da sua própria disposição, ele é tão pecaminoso quanto foi Abraão antes de ser vocacionado. Tendo dito isso, meus queridos, a fé viva ela é justificada pelas obras, e Tiago ele vai fundamentar a sua argumentação na Escritura. Primeiro ele traz o exemplo de Abraão, dizendo, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vês como a fé operava ou colaborava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Aqueles que usam este versículo de Tiago para afirmar que as ações de Abraão foram consideradas como justiça para a salvação, estão distorcendo a Escritura. Pois essa citação aqui vem de Gênesis 15:6, onde a justiça atribuída ocorreu mais de 30 anos antes da ação pela qual alegam que Abraão foi justificado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas vão pegar esse versículo e dizer, olha, vejam, Abraão foi justificado pelas suas obras. O próprio Tiago diz que, dado ele ter sacrificado o seu filho, então ele foi justificado. Foi através das obras que ele foi justificado. Só que essa citação de Gênesis 15:6, onde a justiça foi atribuída, ela ocorreu mais de 30 anos antes da ação pela qual Abraão poderia ter oferecido o seu filho em sacrifício. Como diz o autor aos Hebreus, julgando que Deus poderia ressuscitá-lo. 30 anos antes do episódio de Abraão subindo ao monte de Moriá. E essa fé foi atribuída antes dos 15 anos de Isaque. Antes dele nascer. Por isso é evidente que tal atribuição não poderia ter ocorrido através de uma ação de sacrifício. Tiago ele está fundamentando a partir da ideia de que aquilo que Abraão fez porque foi justificado, ou seja, as obras de Abraão testificavam que ele possuía uma fé genuína. João Calvino, ele exemplifica essa questão relacionando com Paulo da seguinte maneira. Quando Paulo diz que somos justificados mediante a fé, sua intenção não é outra senão dizer que mediante a fé somos considerados justos diante de Deus. Paulo, ele está considerando que você é considerado justo, é atribuída a você a justiça de Cristo por causa da fé que você exerce nele.
Fé que é o próprio Deus que lhe dá. Dado você ter fé em Cristo Jesus, você é justificado. Paulo ele está tendo em mente um tribunal onde nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Tiago ele não tem isso em mente. Tiago, diz Calvino, Tiago, porém, tem em vista algo muito diferente, a saber, mostrar que aquele que professa que tem fé deve provar a realidade de sua fé por meio de suas obras. Para que não caiamos naquele falso raciocínio que tem enganado os sofistas, devemos notar bem o duplo significado do termo justificado. Com ele, Paulo quer dizer a imputação gratuita da justiça diante do tribunal de Deus. E Tiago, a manifestação da justiça mediante a conduta. Então, Tiago, ele não está contradizendo Paulo. Eles estão se complementando, como nós vimos no domingo passado. Então, quando Tiago diz que as obras de Abraão justificaram a sua justificação, o que ele está dizendo, simplificando, é que as obras de Abraão confirmavam a fé que ele possuía em Deus. Por isso que a conclusão de Tiago, depois do primeiro exemplo, é: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. O que Tiago quer dizer para nós é que aqueles que são justificados, aqueles que têm fé em Cristo Jesus realmente, vivem piedosamente. Em 2 Crônicas 27, é dito que Abraão é amigo de Deus. Lá em Isaías 41, versículo 8, também é dito que Abraão é amigo de Deus, mas agora é o próprio Deus falando: Abraão, meu amigo. Meus irmãos, o fato de Abraão ter andado com Deus se deu porque Deus o chamou. Porque não havia qualquer coisa na vida de Abraão que o levasse a ser escolhido. Ao contrário, Deus o escolheu voluntariamente, segundo a sua vontade, apesar dos seus deméritos. Por isso, meus queridos, que nós devemos entender que Abraão, embora tenha sido um grande homem de fé, ele foi o que foi por causa de Deus na sua vida. Por isso que ele esteve disposto a romper com a sua família idólatra. Sair do seu local de estabilidade e ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. O exemplo que Tiago nos traz a respeito de Abraão mostra que ele foi um homem disposto a sacrificar aquilo que lhe era precioso. Pois o filho da promessa, o seu único filho, o filho da promessa, estava sendo agora considerado como sacrifício. E como diz o autor aos Hebreus, ele estava assim disposto a sacrificar o seu filho porque ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. O que estava sendo colocado em xeque era o rompimento da promessa. Mas Abraão era um homem de tanta fé, é um homem de tanta intimidade com Deus, que ele estava disposto sim a fazer aquilo que Deus determinava. Contudo, o que nós devemos compreender é que Abraão ele foi tirado daquela vida de trevas, daquela vida de escuridão, daquela vida de pecado, porque Deus o chamou internamente, lá no fundo do seu coração. E ele respondeu porque foi Deus agindo através dele. Abraão, eu sou o teu galardão, disse o Senhor para ele. Abraão anda na minha presença ser perfeito depois de ele ter falhado com a sua mulher. Assim, meus irmãos, Abraão foi chamado amigo de Deus por causa do que Deus fez na vida dele. Por isso a conclusão é: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ou seja, a fé e as obras caminham juntos. Só que Tiago, meus irmãos, ele coloca outro exemplo. No versículo 25 ele diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho? Seria fácil entender que não, Abraão foi o que foi porque ele era um grande homem de fé. Um homem resoluto em tudo aquilo que ele se colocava a fazer. Um homem que não mediu esforços para se sacrificar em prol daquilo que Deus tinha para ele, uma terra. Mas Tiago, ele coloca Raabe, a prostituta. E ele diz o seguinte: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, aquela mulher que ouviu a respeito do Deus de Israel e disse para os espias: olha, todos aqui estão com medo, porque nós sabemos que o Deus de vocês abriu o mar vermelho para vocês passar, e que vocês têm obtido vitórias. Meus irmãos, quando Raabe se portou dessa forma, acolhendo espias, o que estava em risco? A vida dela, da sua família.
mas ela creu no Deus de Israel e agora não somente é colocado como exemplo de confirmação de fé através das obras, como ela é colocada na ascendência do Messias. Tanto Abraão como Raabe são ancestrais do Messias de Cristo Jesus. E o que é que Tiago está dizendo? Que Raabe, a meretriz, também foi justificada porque ouviu a respeito do Deus de Israel e creu nele, sendo preservado ela e toda a sua casa. A argumentação de Tiago é: as obras confirmam a fé verdadeira. Seja na vida de Abraão ou na vida de uma mulher de costume deplorável. Ambos estavam em pecado. Ambos viviam em trevas, mas Deus os chamou. Tanto Abraão, como um homem de família, mesmo rompendo com a família pregressa, como Raabe, a meretriz. A fé verdadeira, ela pode ser exercida por qualquer tipo de pessoa e em qualquer condição social e espiritual. Pois a fé verdadeira independe do status. A fé verdadeira transforma a vida. Faz com que a pessoa se entregue. Lembra de Ruth? O que ela falou para Noemi? O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Uma moabita. Vejam, meus irmãos, que a fé genuína traz transformação sem precedentes. E nos inclui em um contexto de salvação, de relação, de piedade, de disposição mental e emocional para rompermos com tudo aquilo que pode ser um obstáculo à nossa comunhão com Deus. E a conclusão de Tiago, depois dos dois exemplos, é: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago nos ensina nos versos 21 ao 26? Ele ensina que a fé viva se expressa nas obras, que são realizadas em obediência à palavra de Deus. E Tiago, ele ilustra isso de uma forma eloquente, porque ele traz dois exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Raabe. Para ele, meus queridos, fé e obras formam uma unidade inseparável, assim como o corpo e o espírito. Pois assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem as obras é uma fé estéril, morta, como ele deixou bem claro. A fé sem obras é como um cadáver vestido de finas roupas. Mesmo parecendo bonito, está morto. Nestes dois exemplos do Antigo Testamento, Tiago, ele descreve as obras da fé como amor a Deus, que se manifesta por meio do sacrifício, porque Abraão se sacrificou em muitas ocasiões. Raabe também se colocou em uma situação de risco. Por isso que a verdadeira fé é uma fé que demonstra amor a Deus, que se manifesta em sacrifícios, e amor ao próximo, que se expressa através da prestação do auxílio, mesmo em risco de vida, como Raabe, ou como a necessidade de um irmão e irmã, como ficou posto nos versículos anteriores. Se algum cristão não compreende e não deseja viver como Abraão, que obedeceu ao Senhor, indo para uma terra desconhecida e se preparando para sacrifícios inigualáveis, ele não é um salvo. Não possui uma fé autêntica. Isso porque a fé verdadeira nos leva a nos afastarmos do paganismo, da idolatria, a renunciarmos tudo em resposta ao chamado divino. A fé que se justifica por meio de ações entende que o sacrifício é uma demonstração da disposição do coração em abrir mão de qualquer coisa pela obediência ao Senhor. Nada, meus irmãos, deve assumir o lugar de Deus em nossos corações. Se você não estiver preparado para partir a uma terra estranha, se você não estiver disposto a abrir mão do conforto do seu lar, se você não estiver disposto a fazer sacrifícios, não alcançará a terra prometida. Porque a fé operosa nos conduz a abrirmos mão de tudo por amor a Cristo. E algumas pessoas não estão dispostas, como nós estamos vendo nos últimos domingos pela manhã. Algumas pessoas querem glória sem cruz, querem a coroa sem sacrifício, querem seguir Cristo sem renúncia. A verdadeira fé, meus irmãos, é uma fé de sacrifício, é uma fé de renúncia, porque Cristo nos chamou para isso. No mundo tereis aflições. Lembra o que Jesus falou para os seus discípulos? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou tenham coragem, que é uma melhor tradução. Tenham coragem. Se você não estiver disposto
a abrir mão de alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus no seu coração, a sua fé é uma fé vacilante. Meus irmãos, atualmente há uma busca incessante por experiências religiosas com Deus em diversos lugares. Por meio de canções, encontros com personalidades da mídia e palestras de pessoas eloquentes, mas tudo isso só revela que não possuem um compromisso real com Deus. Estão à procura de experiências. E Tiago nos revela que a verdadeira maneira de conhecer, relacionar-se e vivenciar um relacionamento profundo e gratificante com Deus é por meio da obediência. Subindo o monte para sacrificar aquilo que pode ser o nosso bem mais precioso. Mas vejam, meus irmãos, que Abraão, ele foi fortalecido ao retornar para casa com seu filho, porque Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Contudo, imagine se ele houvesse permanecido em casa, desobedecendo o mandamento do Senhor. Ele teria ficado com seu filho e esposa, mas nunca seria reconhecido como amigo de Deus. Ao obedecer ao Senhor, você terá experiências grandiosas com Ele, que impactarão a sua vida e a de seus filhos por gerações. Porque quando os israelitas falavam dos seus ancestrais, eles falavam, o Deus dos nossos pais. Será que o seu filho poderá dizer um dia, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus dos meus pais, eu sirvo Ele como meus pais o serviram? É em obediência às Escrituras Sagradas que você terá experiências saudáveis, seguras, equilibradas com o Senhor. Não meros sentimentalismos, mas uma obediência real voltada para Cristo Jesus. Porque Cristo, meus irmãos, nos tirou daquela vida de pecaminosidade para vivermos o seu Evangelho. Cristo, ele nos deu uma nova mente, uma mente cativa a Ele, para vivermos em obediência à sua palavra. E seguir a Cristo não se trata de uma opção, de possibilidades. Ou você entrega tudo para viver para Cristo, ou você não o terá. É por isso que Tiago relaciona as obras à confirmação da fé. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos nesses dias. Confirmar a fé que possuímos através de obras para a glória de Deus. Nós não podemos permitir viver esse lapso, essa ruptura de obras e fé. Nós não podemos permitir, nós não podemos nos acomodar a uma vida de profissão sem renúncia. Nós não podemos nos dar por satisfeitos em vivermos um cristianismo apenas verbal, quando não há entrega, quando não há abandono do pecado, quando não há renúncia, quando não há aquela disposição do coração para se lançar aos pés de Cristo e suplicar, Senhor, me transforma, me perdoa, me purifica, me santifica. Essa deve ser a nossa vida, não aquela comodidade e aceitação de uma falsa religião, quando se diz ter a Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor. Porque Abraão e Raabe são colocados como exemplo de pessoas que confiaram plenamente em Deus. E as suas vidas foram abençoadas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus, Ele não justifica a quem não torna justo. Aqueles a quem Ele salva, Ele também santifica. Então é importante reconhecer que a fé genuína, ela é ativa, ela é produtiva, enquanto a fé morta é estéril, não gera vida, não é vibrante. Creiamos, meus irmãos, que o Senhor, Ele realiza grandes obras em seu povo e por meio de cada um de nós, porque nós devemos ser um povo de fé e obras. Pois todos nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para as boas obras, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Então viva o Evangelho e produza frutos para a glória de Deus. Que as pessoas enxerguem em você a luz do Evangelho. Que as pessoas possam ver boas obras em suas vidas e dizerem, eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher do Senhor, porque são diferentes. E glorifiquem o Senhor Supremo. Foi com o que consideramos nesta noite que Thomas Watson declarou o seguinte, pastor puritano: uma das cenas mais tristes é ver um homem erguer as mãos em oração e com essas mesmas mãos oprimir seu próximo.
ouvir a mesma língua, louvar a Deus, e em seguida mentir e caluniar. Ouvir um homem professar a Deus em palavras e então negá-lo em suas obras. Ah, quão indigno é isso. Você tem um chamado santo e você será profano? Não pense que você pode ter certas liberdades que outros têm. Fecha aspas. Como é triste, meus irmãos, presenciarmos isso que Thomas Watson colocou para a nossa edificação. Como é triste vermos pessoas dizerem que seguem a Cristo, mas negá-lo com suas obras. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra ao meu e ao seu coração e nos faça homens e mulheres fervorosos na fé, para a sua honra e glória, por meio da nossa vida. Amém.